Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências hoje, no conteúdo do nosso livro, tema 3, que fala sobre o reino dos moneras. Todos os procarióticos são classificados no reino dos moneras. O reino dos moneras reúne seres unicelulares e procarióticos. Seus representantes são as bactérias e as arqueias. Há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram a ser classificados em dois domínios diferentes: as arqueias e as bactérias. As arqueias são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes em condições extremas, quase impossíveis de sobreviver, mas elas conseguem. Como os pântanos, onde existe baixa disponibilidade de gás oxigênio. As salinas, onde existe grande concentração de sal, sódio, cloro. E poças de origem vulcânicas, onde a temperatura é muito alta, a lava fervente, a água quente. As arqueias são procarióticas, assim como as bactérias, porém diferem delas significativamente em relação a outras características, como a composição genética. Então é interessante nós analisarmos que as arqueias, como as bactérias, a composição genética que vai diferenciar uma da outra. Elas são seres muito pequeninos, mas que são terríveis para fazer mal à saúde do ser humano. Então é interessante nós analisarmos isso aí. As bactérias são encontradas em diferentes ambientes, diversos ambientes. Estão mais espalhadas no planeta Terra do que as arqueias. Elas são em maioria. Elas podem ser parasitas ou de vida livre, ou viver no solo, na água doce ou salgada, em suspensão no ar, em associações com outros seres vivos. Então as bactérias estão em todos os lugares, não podemos desprezar esses locais. Está até dentro do nosso organismo, as bactérias, elas estão em todos os lugares. Só que tem umas bactérias que são benéficas e outras são maléficas. Existem muitas bactérias no nosso corpo, no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos. E muitas vezes as funções são relevantes, como eu falei para vocês. No sistema digestório, no nosso intestino, por exemplo, há comunidades de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. São elas as responsáveis pela digestão, são elas responsáveis pela produção de certas enzimas, são elas responsáveis pela regulação do nosso intestino. Essas aí são benéficas. As bactérias também se beneficiam dessa relação. Elas não ficam para trás, elas tiram proveito também, pois se alimentam do que o corpo humano ingere ou secreta. Então é importante nós sabermos que existe uma relação aí de participação mútua entre o corpo humano e as bactérias, porque a função delas também depende do que elas estão produzindo. Existem bactérias benéficas que servem para produzir alimentos, que são os fermentos, e existem bactérias ruins que fazem mal à saúde, que causam doença. A estrutura celular das bactérias são microscópicas. Elas são tão pequenas que só através do microscópio podemos observá-las. Medidas geralmente em micrômetros. São unidades nanométricas. Elas podem viver isoladamente ou em grupos, constituindo colônias, e suas células podem apresentar diversas formas. As formas das bactérias: cocos, forma esférica; estreptococo, forma de cocos alinhados; bacilos, forma de bastonetes; espirilo, forma espiralada;
Vibrião, forma de vírgula. E com isso elas têm essa estrutura, que nós vamos conhecer também, essa aqui foram as formas delas. E a estrutura delas são: as bactérias, as células bacterianas possuem 4 partes principais: parede bacteriana, membrana plasmática, material genético e citoplasma. São essas as estruturas que compõem o corpo, o organismo das bactérias. E cada uma tem suas funções, cada uma tem suas aplicações. Então é interessante nós analisarmos que no citoplasma compreende tudo que é delimitado pela membrana plasmática, incluindo um líquido viscoso no qual estão embebidos os organoides e o DNA, que é a célula que identifica as pessoas. A membrana plasmática delimita as células e permite a troca de substâncias entre a bactéria e o meio externo. Elas são responsáveis por essa ligação do meio externo com os organismos. O DNA é o material genético da célula, que vai diferenciar as pessoas. E a parede bacteriana é a estrutura rígida que envolve e protege a membrana plasmática. Vou ficando por aqui, na outra aula nós continuaremos.